Boa tarde, pessoal, tudo bem? Peço logo antes que se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante neste trabalho, lendo livros para o público. Porque sempre tem aquela pessoa que tem preguiça de ler o livro. Eu sei muito bem como é que é isso, porque eu também já tive. Bom, o livro que eu estou lendo, como eu vou dizendo em quase todos os vídeos, é Mona Lisa Overdrive, de William Gibson. Sem enrolação, vamos dar continuidade a esta bagaça, de onde nós paramos. Capítulo 16. Filamento nos extratos. Sou seu público ideal, Hans. Enquanto a gravação recomeçava pela segunda vez, como encontrar um espectador mais atento. E você realmente a capturou. Hans, eu sei porque sonho as memórias dela. Veja como chegou perto. Sim, você os capturou. A viagem para fora. A construção de muros. A longa espiral interior. Gostavam de muros, não? O labirinto de sangue, de família. O Dédalo, pendurado sobre o vácuo, dizendo: nós somos aquilo dentro. Aquilo fora é outro. Aqui para sempre residiremos. E a escuridão estava lá, desde o começo. Você a encontrou repetidamente, nos olhos de Mary France. Mobilizou-a num zoom lento, contra as órbitas sombreadas do crânio. Ela não demorou para impedir que sua imagem fosse gravada. Você trabalhou com o que tinha. Ajustou a imagem dela, girou-a através de planos de luz, planos de sombra, modelos gerados. Mapeou seu crânio em redes de neon. Usou programas especiais para envelhecer as imagens. De acordo com modelos estatísticos, sistemas de animação fizeram viver sua Mary France madura. Você reduziu a imagem dela a um vasto, porém infinito, número de pontos e misturou-os, deixando que novas formas surgissem e escolhendo aquelas que pareciam lhe dizer algo. Então passou para os outros. Para Respawn, é a filha cujo rosto emoldura seu trabalho. Primeira e última imagem. A segunda exibição solidificou a história da família para Angie, permitindo que reunisse os fragmentos de Becker numa linha do tempo que começava com o casamento de Tesser e Respawn. Uma união comentada na época, principalmente na mídia financeira e corporativa. Cada um era herdeiro de mais do que um pequeno império. Tesser tinha uma fortuna de família, fundada sobre 9 patentes básicas em bioquímica aplicada, e Respawn detinha uma enorme firma de engenharia, sediada em Melbourne, que levava o nome de seu pai. Era um casamento tanto quanto uma fusão. Para os jornalistas, embora a entidade corporativa resultante fosse vista por muitos como inepta, uma quimera com duas cabeças radicalmente desiguais. Mas então era possível ver, nas fotografias de Respawn, o tédio desaparecendo, enquanto surgia, em seu lugar, uma completa certeza de propósito. O efeito era pouco lisonjeiro. Na verdade, era amedrontador. O rosto duro e lindo tornava-se mais endurecido, cruel em sua intenção. Um ano após seu casamento com Mary France, Tesser Respawn tinha se livrado de 90% das ações de sua firma, tendo reinvestido o dinheiro em propriedades orbitais e equipamentos para transporte espacial. Os frutos da união biológica, duas crianças, irmão e irmã, tinham sido trazidos ao mundo por barrigas de aluguel, na vila de sua mãe, em Biarritz. Os Tesser Respawn ascenderam para o arquipélago de alta órbita e encontraram a eclíptica esparsamente demarcada por estações militares e as primeiras fábricas automáticas dos cartéis. Então começaram a construir. Suas riquezas combinadas, inicialmente, mal se igualavam ao investimento da
Ono Sendai em um único módulo de processos da operação orbital de semicondutores daquela multinacional. Mas Mary Frances demonstrou um inesperado tino para negócios, criando um paraíso de dados altamente lucrativo que atendia às necessidades de setores de reputação dúbia da comunidade bancária internacional. Isso, por sua vez, criava conexões com os bancos em si e seus clientes. Haspel fazia vultosos empréstimos e o muro de concreto lunar que se tornaria Fenside cresceu e curvou-se, enclausurando seus criadores. Quando veio a guerra, os Tesseract estavam atrás daquele muro. Assistiram Bonn piscar e sumir. Depois, Belgrado. A construção do fuso continuou, com poucas interrupções sem importância durante aquelas 3 semanas. Mais tarde, durante a década caótica e atordoada que se seguiu, por vezes, ficou mais difícil. As crianças, Jan e Jenny, estavam com eles agora. A vila em Biarritz, tendo sido vendida para financiar a construção do depósito criogênico para sua casa, a vila Stranlight. Os primeiros ocupantes do cofre foram 10 pares de embriões congelados. Chujian e Chujian e Trijian e Trijian. Havia inúmeras leis proibindo ou, pelo menos, controlando a replicação artificial de material genético de um indivíduo. Mas havia também inúmeras questões de justificação. Ela congelou o replay e pediu que a casa voltasse à sequência anterior. Fotografias de outra unidade de armazenamento criogênico, construída pelos fabricantes suíços do cofre da Tesseract. A exposição de similaridade de Becker fora correta. Ela sabia. Aquelas portas circulares de vidro escuro, ornamentadas por bordas cromadas, eram imagens centrais da memória da outra, potentes e totêmicas. As imagens avançaram novamente para a construção de estruturas no ambiente de gravidade zero, na superfície interna do fuso, instalação de um sistema de energia solar, lado Atchison, a implementação de atmosfera e gravidade rotacional. Becker havia se deparado com uma enormidade de material, horas de documentação detalhada e de alta qualidade. Sua resposta foi uma montagem selvagem e entrecortada que rasgava o lirismo superficial do material original, isolando os rostos tensos e exaustos dos operários e meio ao frenesi de maquinário. Uma comédia. Os jardins de Fenside cresceram e floresceram no estremecer em fast forward de madrugadas gravadas e pores do sol sintéticos. Uma terra exuberante e lacrada, ornada com piscinas turquesa. Tesser e Respawn emergiram para a cerimônia de inauguração, saindo de Stranlight, sua área privada. Escondida na ponta da espiral, notadamente desinteressados, enquanto inspecionavam o país que haviam construído. Aqui, Becker diminui o ritmo e retoma a sua análise obsessiva. Esta seria a última vez em que Mary Frances encarava uma câmera. Becker explorou os planos de seu rosto numa fuga torturada e prolongada. O movimento das margens em refinado contraponto com a linha sinuosa de feedback que curvava e açoitava em meio aos inconstantes níveis de estática de sua trilha sonora. Angie pediu nova pausa. Levantou-se da cama. Foi para a janela. Sentiu uma elevação, um sentimento inesperado de força e unidade interna. Tinha se sentido deste modo 7 anos antes, em Nova Jersey, quando descobriu que outros conheciam aqueles que apareciam em seus sonhos.
e os denominavam Loa, cavaleiros divinos. Nomeavam-nos e convocavam-nos e negociavam com eles para obter seus favores. Mesmo na época, havia confusões. Bob argumentou que Lingleson, que cavalgava Beavor no On-4, e o Lingleson na Matrix eram entidades separadas, se é que o primeiro fosse mesmo uma entidade. Eles têm feito isso por 10.000 anos, dissera ele. Dançar e endoidar. Mas essas coisas no ciberespaço só passaram a existir nos últimos 7, 8 anos. Bob acreditava nos antigos cowboys, aqueles para quem pagava drinks e gentleman loser sempre que a carreira de Angie o levava para o Sprawl. Aqueles que insistiam que os Loa eram recém-chegados. Os antigos cowboys se lembravam de um tempo em que coragem e talento eram os únicos fatores decisivos na carreira de um artista de console. Ainda que Beavor tivesse respondido que era necessário exatamente o mesmo para lidar com os Loa, mas eles veio até mim. Rebateu ela. Não precisa de um console. É o que você tem dentro da sua cabeça. O que o seu pai fez, Bob, tinha dito a ela que havia um consenso geral entre os cowboys mais velhos de que houve um dia em que as coisas mudaram, embora ninguém concordasse sobre como e quando isso havia ocorrido. Quando isso mudou, era como se referiam aquilo, e Bob tinha levado para o loser uma Angie disfarçada para ouvi-los, seguida por ansiosos seguranças da net, que não puderam cruzar a porta. O fato de terem barrado os seguranças havia impressionado Angie muito mais do que a conversa na época. O gentleman loser tinha se tornado um bar de cowboys desde a guerra que vira nascer a nova tecnologia. E não havia, em todo Sprawl, um ambiente criminoso mais exclusivo, ainda que, quando Angie o visitou, essa exclusividade já houvesse há muito incluído um vago pressuposto de que os frequentadores assíduos estariam aposentados. Os garotos novos não vinham mais fazer negócios no Loser, mas alguns vinham escutar. Agora, no quarto da casa em Malibu, Angie lembrou-se deles contando suas histórias de quando isso mudou. Consciente de que uma parte dela estava tentando combinar aquelas memórias, aquelas histórias, com sua própria história e da Tessa Respol. Trigene era o filamento. Tessa Respol, os extratos, sua data de nascimento, oficialmente registrada como a mesma de seus 19 irmãos clones. O interrogatório de Becker tornou-se ainda mais acirrado quando Trigene veio ao mundo em outro útero de aluguel, perto de cesariana na sala de cirurgia de Streamlight. Os críticos concordaram. Trigene era o estopim da obra de Becker. Após o nascimento de Trigene, o foco do documentário mudava sutilmente, exibindo uma nova intensidade, um crescimento de obsessão, no sentido, como mais de um crítico tinha afirmado, de pecado. Trigene tornou-se o foco, uma costura de ouro perverso no granito da família. Não, pensou Angie. Prata? Pálida? Iluminada pela lua? Examinando a fotografia, tirada por um turista chinês, de Trigene e suas duas irmãs à beira da piscina de um hotel em Friendside, Becker volta repetidamente aos olhos de Trigene. Suas clavículas afundadas, a fragilidade de seus pulsos. Fisicamente, as irmãs eram idênticas, mas ainda assim, alguma coisa informa Trigene. E a busca de Becker pela natureza desta informação se torna o impulso central do trabalho. Friendside prospera à medida que o arquipélago se expande. Nodo bancário
bordel, paraíso de dados, território neutro para corporações. Em guerra, a Espiral passa a desempenhar um papel cada vez mais complexo na história da alta órbita, enquanto a Tesseract SA retrocede para trás de mais um muro, desta vez composto por corporações subsidiárias. O nome de Mary Frances emerge brevemente, em conexão com o julgamento de patente em Genebra, relacionado a certos avanços no campo da inteligência artificial e o gigantesco financiamento da Tesseract para pesquisas nessa área é revelado pela primeira vez. Novamente, a família demonstra sua habilidade peculiar para desaparecer de vista, ingressando num novo período de obscuridade, o qual só terminaria com a morte de Mary Frances. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Que vocês fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Bye, bye.